galera, bem-vindos ao canal Estudando a Engenharia. E este vai ser um vídeo sobre F-Tools. Na verdade vai ser um vídeo muito básico mesmo, não vou entrar muito em detalhes, vai ser apenas o que eu faço para poder estar descobrindo quais são os valores das reações nos apoios e os diagramas de normal, cortante e momento. Eu criei esse pórtico aqui porque ele vai ter todos os apoios que aparecem nos exercícios, todas as forças. Coloquei inclusive um carregamento que não é constante ao longo da barra. Coloquei uma força concentrada inclinada e coloquei essas barras inclinadas aqui, caso sirva também para estar ensinando como fazer uma treliça. Então acho que o pórtico aqui está bem completo. Os exercícios normalmente vêm com as dimensões nessa forma. E, bom, então vamos lá para o F-Tools. Bom, essa é a interface do F-Tools. Aqui nós temos o grid. O grid ele serve para deixar esses pontinhos aqui de marcação na tela. Mas para fazer de uma forma livre, é muito difícil de colocar os pontos no lugar certo. Então, para a gente poder colocar as marcações certas, primeiro clicamos nesse tecladozinho aqui. Aí depois nós clicamos nesse ponto. Se a gente colocar só esse ponto aqui, não clicar no teclado, nós vamos colocar esse pontinho aqui de forma aleatória, em qualquer lugar que a gente quiser. E aí fica muito difícil de dimensionar a estrutura que nós queremos. Vai aparecer esse quadro, onde vamos definir o lugar correto e as dimensões das vigas, pórticos ou treliças. E aqui, seguindo o eixo XY. Lembrando que esses pontos eles são colocados sempre que houver uma mudança na estrutura. Qualquer força, carregamento, rótula, mudança de direção, tudo que fazer parte da estrutura, nós temos que marcar com esse pontinho. Começando com a entrada de dados, sempre no 00, repare que apareceu o primeiro ponto de marcação. E assim nós vamos colocando as marcações seguindo as dimensões da estrutura. O segundo ponto está a 1,20 de distância do ponto 00. Ok. O terceiro está a 40 centímetros do segundo, porém esses 40 ele tem que ser somado ao 1,20. A distância elas são sempre contadas a partir do 00. Então aqui vai para 1,60. E por fim, 2 metros. Mais 40 centímetros vai para 2. Então fizemos a primeira barra do pórtico. Agora vamos para a barra que está na horizontal ou eixo Y. Nós temos uma parte para baixo desse eixo e uma parte para cima. A parte de baixo ela tem 2 metros de comprimento, mas como ela está na parte de baixo do eixo, nós precisamos colocar o sinal de negativo. O ponto ele não vai aparecer aqui, mas quando eu subir a tela ele vai aparecer. E para cima nós vamos ter 1,50 m acima do eixo X. Então, no Y nós marcamos 1,5. E agora vem as barras inclinadas. Sendo que no meio da primeira barra, nós temos um momento. E para fazer a marcação desse momento, ele vai estar a 70 centímetros para frente. Então, vamos somar com esses dois. E ele vai estar também a 50 centímetros para cima. Nós vamos somar com esse 1,5, então vai ficar 2 para cima do eixo. E aqui está a marcação do momento. O topo do pórtico é mais 70 centímetros em X, então aqui vai para 3,4. E mais
aliás, para frente do eixo X e mais 50 centímetros em Y. E aqui vai para 2,5. E aqui é o topo do pórtico. E depois, finalizando as marcações, nós temos mais 1,40 de distância em X. Esse valor aqui então vai para 4,8. 4,8. E em Y, ele vai descer 1 metro. Então, nós temos que voltar aqui para 1,5. E dessa forma, nós finalizamos todas as marcações aqui do pórtico. Agora, pode fechar o quadro. E a gente vem e desmarca esse tecladozinho. E agora a gente vai vir nessa linha de ligação dos pontos. Sempre onde a gente começa a ligação, vai definir o sentido que o FTools vai ler os dados. Nos exercícios de pórtico, isso é muito importante. No exercício vem sempre mostrando o sentido, e se a gente não colocar esse sentido correto, o diagrama ele pode ficar invertido. Então agora vamos ligar todos os pontos. Eu quero que o sentido seja de baixo para cima. Então, eu começo desse ponto aqui e vou até o último. Essas ligações. Agora nós vamos colocar os apoios. Então, a gente vem aqui, marca na setinha aqui para desmarcar a linha. Vem aqui no apoio, vem aqui no primeiro ponto, marca ele. E vamos aqui agora na entrada de dados. Aqui é onde que a gente vai restringir os apoios. No primeiro caso, vai ser um apoio articulado móvel. Então, a gente vai marcar apenas aqui em Y, fixar em Y. Ele está marcado aqui, vamos vir aqui em aplicar, e ele vai aparecer aqui. O segundo ponto é um engaste. Então, nós vamos marcar todos esses quadrinhos. Vamos aqui onde que o engaste está. E depois voltamos aqui a aplicar. E o terceiro é um articulado fixo. Então, nós vamos ter que desmarcar aqui em Z. Marcamos onde o apoio vai ficar. Voltamos aqui a aplicar. Agora, inserindo as rótulas. A rótula é esse íconezinho que fica depois do apoio. Aqui é bem simples de entender. Quando a rótula é marcada em cima do ponto, que seria uma divisão da barra, é essa marcação aqui. E para retirar a rótula, é no outro. No caso da rótula ser nas extremidades da barra, ou seja, ela não vai dividir a barra, vai fazer a ligação de uma barra que vai estar em direções diferentes, são esses aqui de baixo. Nessa primeira barra, aqui a rótula, ela vai estar na extremidade direita da barra. Então, nós marcamos aqui, selecionamos aqui, selecionamos a barra que queremos inserir a rótula e aplicar. E depois a outra rótula é aqui no topo do pórtico. Então, nós marcamos aqui, que vai ser a divisão dessa barra, marcamos aqui e aplicar. Agora, colocando as cargas na estrutura. Para uma carga concentrada, é esse íconezinho que tem duas setinhas aqui. A primeira coisa que temos que fazer é criar um nome para essa força. Então, vamos aqui nessa primeira parte aqui. Vai aparecer isso aqui. Criamos um nome, eu vou chamar de P1. Feito. Depois, nós entramos com os valores. Como a força ela estava inclinada, nós temos que decompor ela em X e Y. Eu até esqueci de colocar o ângulo lá, mas supondo que seja 45 graus. Então, vamos colocar aqui, decompondo 30 kN, vai ficar 21,21 21,21
em X e, como ela está apontando para baixo, então nós temos que colocar o sinal de negativo. Menos 21,21. Selecionamos o local onde essa força vai estar, no caso seria esse ponto aqui. Voltamos aqui e aplicar. Depois, nós vamos colocar o momento. Aí nós temos que criar um outro nome para esse momento. Vem aqui, vou chamar de M1. Feito. Agora entramos com os dados em MZ, porque é um momento. Como ele está no sentido no sentido horário, nós precisamos colocar o sinal negativo também. E esse momento ele tem um momento de 10 kN. Menos 10. Marcamos o ponto onde esse momento vai estar. Voltamos aqui, aplicar. Agora vamos colocar o carregamento distribuído. Carregamento distribuído é esse ícone aqui, carregamento uniforme. Também nós temos que criar um nome para ele. Eu vou chamar de Q1. Feito. Entramos com os dados dele, que será com o sentido em Y, com a direção em Y e com o sentido para baixo. Vai ser um carregamento de 20 kN, então ficaria menos 20. Voltamos aqui, marcamos onde esse carregamento vai estar, aplicar. E por fim, vamos nesse ícone onde o carregamento é linear. Nós criamos também um nome para ele, vou chamar de Q2. Feito. Aqui vai aparecer a questão de onde a gente tem que saber onde a gente começou o sentido dessa parte aqui. No caso, como eu coloquei de baixo para cima, então o I e no final vai ser o J. No início, e como a força também ela está na direção X, então nós vamos aqui em X e que a força ela aqui embaixo ela é 40, só que como ela está para a esquerda, menos 40. E aqui em J ela vai ser 0. E nós marcamos onde esse carregamento vai estar, aplicar. Depois de ter feito isso tudo, nós precisamos definir os parâmetros do material. Aí a gente vai nesse primeiro ícone aqui, cria um nome, vou chamar de exemplo 1. Vamos aqui em tipo de material, selecionamos Steel Isotropic, feito. Vem aqui aplicar para todo o material, para todos os membros. Pronto. Depois nós temos que vir aqui e selecionar as propriedades do material. Criamos um nome, vou chamar de EX1. Eu gosto de colocar aqui em retângulo. Vem aqui embaixo, feito. Aqui pode colocar qualquer valor, porém eu coloco sempre 20 e 15. Aplicar para todos. Feito isso, a gente consegue ver quais são as reações, quais são os diagramas. Que a gente terminou todas as etapas. Quando a gente clicar aqui em qualquer uma desses íconezinhos aqui, vai pedir para salvar. Então você escolhe o local para ser salvo, escolhe o nome, clica em salvar e agora vai aparecer o diagrama. No caso, eu cliquei aqui, é o diagrama da força normal. Aqui seria para aumentar e diminuir.
No segundo, é o diagrama da cortante. E no final aqui, o diagrama de momento. Os valores, tudo certinho. E o último aqui seria a deformação que essa carga causa na estrutura. Uma outra coisa, outro detalhe aqui também, para a gente colocar mais casas decimais, se for o caso de ter mais unidades, nós viemos aqui em opções, unidades e números. Aqui em força, nós aumentamos aqui para a quantidade que nós queremos. Eu vou colocar para 3 aqui, em momento para 3 também. Ok, aí já aumentou a quantidade de casas decimais. Para a gente colocar os valores das reações, nós vamos aqui em display, marcamos aqui em valores das reações e elas vão aparecer aqui. Aqui é só para aumentar o tamanho, outras coisas, outras propriedades também. Aqui não precisa ficar mexendo muito não, é apenas mesmo em reações, os valores das reações. Em opções também, eu não mexo mais nada, mexo apenas na questão das unidades. Então é isso aí, galera. Até mais.